ter autorizado a gravação e permitir que seja divulgado no YouTube, vai ficar gravado os professores e alunos que queiram rever. Muita gente não pode estar hoje aqui, né? Então vão ver depois. Beleza. Essa atividade ela faz parte do crédito do nosso mestrado profissional em ensino na saúde, aqui da UFRN, e também das outras pós-graduações da Federal de Goiás, Federal de Alagoas, a PUC São Paulo. Wagner está ajudando o Norton aqui para compartilhar a apresentação. Ok, Reginaldo, estamos só esperando baixar a apresentação. Eu acho que eu tenho que transformar você em... tornar você apresentador, moderador. Agora sim, você vai conseguir do lado esquerdo, não tem mais. Ficar em mais uma aula. Esse botão demais aqui. Está presente aqui a Marina Evelyn, Norton Rafael. Nós vamos gravar e passar em espelho. Apareceu um cantinho. Se for o caso, Diniz, eu vou compartilhar contigo pelo Google Drive, se por aí for mais fácil de projetar. Você acha que é uma boa ideia? Sim. Eu vou pôr aqui o meu e-mail, você já põe. Bate-papo público. O e-mail é José Diniz Otorrino. Pode falar para qual e-mail vale a pena eu mandar agora. dinizotorrino@gmail.com.br. Vou baixar ali um pouco para eu poder ver aqui. Tá mandando para o meu e-mail. Tem esse BR mesmo? É .com.br ou só gmail.com? Eu acho que não tem o BR não, né? Boa pergunta. dinizotorrino@gmail.com. Não tem verdade. Compartilhei com você. Vou esperar chegar aqui. Chegou. Sem assunto. Sem assunto. Foi direto mesmo. Acho que não tem nada anexado.
Mas eu compartilhei o link de acesso. Vou mandar, porque não vai por... Norton já encaminhou para Wagner também. Ah, tá. Aí o Wagner põe aqui. Tá ótimo. Eu vou pedir pro Wagner carregar. Tudo bom, Wagner? Você pode carregar? Um minuto aqui, estou aguardando aqui. Sim, o Wagner tá baixando. Eu só mando o PDF para pôr aqui. Então, eu vou começar apresentando o nosso amigo Reginaldo. Reginaldo Freitas Júnior é professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é egresso daqui, fez residência na USP de Ribeirão Preto, onde fez o seu doutorado. Voltando para Natal, começou do zero e fez o Instituto Santos Dumont, onde ele é até hoje orientador, além de ser também orientador do programa, que é um nome bonito, como é que chama? Neuroengenharia. E aceitou esse desafio, né, de trabalhar com reabilitação. Faz ensino e pesquisa ao mesmo tempo no Sistema Único de Saúde. Então, nada mais empolgante ver como que faz para começar do zero e ser premiado na França com as ações de reabilitação. O Reginaldo também é do FAIMER, da turma 2012, se não me engano. 2015. 2015. E é orientador do programa de pós-graduação em ensino na saúde, onde a gente é colega de módulos. Então, professor Reginaldo, estou esperando o Wagner fazer a nossa apresentação. Enquanto o Wagner compartilha a apresentação, Diniz, eu quero agradecer o convite para participar do SIG Colaborativo em Educação Médica, dizer que para a gente é motivo de muita alegria, de muita honra, compartilhar a nossa experiência, especificamente na área da inclusão do cuidado da saúde da pessoa com deficiência na educação médica, e agradecer esse espaço de visibilidade, tanto de visibilidade quanto de reconhecimento, dizendo que a gente aposta muito na estratégia de multiplicação dessas ideias e que a RUT e o SIG, obviamente, são ferramentas muito potentes para isso, né? A gente também está na RUT com o SIG Reabilitar e parte de algumas coisas que a gente vai discutir aqui também acontecem lá no SIG Reabilitar. Então, a ideia é conversar com vocês sobre a nossa experiência, compartilhar a nossa experiência nas duas instituições, tanto na UFRN quanto no Instituto Santos Dumont, em relação às estratégias de integração, ensino, pesquisa e extensão que sejam, digamos assim, promotoras da inclusão dessa perspectiva do cuidado da saúde da pessoa com deficiência na educação médica. Pode passar o primeiro, Wagner? Acho que ele não conseguiu compartilhar ainda, né? Acho que não. Acho que ele ainda está transformando o PDF. Tá. Mas já mandou? Para a gente não se deter no tempo, eu acho que cabe um pouco para a nossa audiência contextualizar o que é o Instituto Santos Dumont, né? Então, nós somos uma organização social do Poder Executivo Federal, né, vinculados ao Ministério da Educação, com o objetivo, digamos assim, de promover a educação superior na saúde materno-infantil, na saúde da pessoa com deficiência e em neurociências e neuroengenharia. Então, o Instituto hoje, ele tem 2 unidades localizadas aqui em Macaíba, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, e essas 2 unidades se integram com essa estratégia de
concretizar a nossa missão, né? Pode passar o primeiro, Wagner, por favor. Essa imagem é uma imagem aérea da nossa sede. E nossa missão é promover a educação para a vida, formando cidadãos por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, que consigam contribuir para a transformação mais justa e humana da realidade social brasileira. O próximo slide apresenta imagens aéreas das duas unidades. Na porção superior, a gente tem o edifício sede, e onde também funciona o Instituto Internacional de Neurociências Edmil Lili Safra, e na porção inferior da imagem, a nossa escola para as profissões de saúde, o Instituto de Educação e Pesquisa em Saúde, Anita Garibaldi. Eu agora me apresento, que eu não tinha feito minha autodescrição, enrolado aí com essa coisa do compartilhamento da projeção. Eu sou um homem cis de 50 anos, tenho barba e cabelos grisalhos, olhos castanhos, nariz longo e boca grande. E essa estratégia do ensino aliado à pesquisa e à extensão aqui faz parte de um projeto maior. Pode passar o próximo, Wagner, por favor. Faz parte de um projeto maior que de verdade quer provar que a ciência pode contribuir muito fortemente para o desenvolvimento social da nossa região e que, num país com as diferenças que o Brasil tem, com as diferenças abissais que o Brasil tem, o ensino, a pesquisa, as instituições que trabalham com a educação superior precisam estar muito imbuídas da responsabilidade social e desse compromisso com questões que são preciosas, digamos assim, para o desenvolvimento social. Então, nesse slide tem 3 figuras, as 3 refletem diferentes ações de popularização da ciência e de um diálogo mais próximo com a comunidade que nos acolhe, né? Como eu falei, a gente está na zona rural de Macaíba, um dos 9 municípios prioritários no Brasil para a redução da mortalidade materna e infantil, e apesar de estar muito perto da capital, curiosamente, a gente tinha e ainda tem indicadores, digamos assim, de saúde e educação que preocupam. E por que o Instituto trabalha com saúde da pessoa com deficiência, né? Então, remetendo ao conceito da responsabilidade social, é muito importante que uma instituição de ensino e pesquisa como essa tenha consciência que no Brasil a gente tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com a última PNAD contínua de 2022. E que esse recorte de pessoas com deficiência inclui majoritariamente mulheres pretas com rendimentos a cerca de 30% abaixo da média nacional. Um outro dado importante é que 14,7% da nossa população já está acima dos 60 anos e que há uma tendência mundial, que também é observada no Brasil, de envelhecimento da população e que, de certa forma, as estratégias de educação e saúde que contemplem a saúde da pessoa com deficiência precisam ser universais, porque a demografia mostra que, em muito pouco tempo, teremos um contingente muito maior de pessoas relatando pelo menos uma deficiência. Um dado concreto que fortalece isso é, por exemplo, a nossa média de amputações, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Então, no Brasil, a gente tem uma amputação a cada 3 horas. E isso realmente tem impacto no sistema de saúde, tem impacto na formação em saúde. Um outro dado, esse dado não é brasileiro, mas é o dado que a gente tem disponível para compartilhar com vocês, é que 1 em cada 36 crianças, né, até 8 anos, está inserida dentro do espectro do autismo, segundo os dados do CDC americano. Essa última avaliação apresenta uma elevação percentual de 22% em relação ao estudo anterior que o CDC havia feito sobre isso, que foi de 2018. Só para contextualizar o quanto que isso precisa estar no radar, né, das instituições de ensino. Pode passar o próximo. E trazendo mais ainda para a nossa realidade, eu compartilho com vocês a informação de que 27,8% da população do Rio Grande do Norte apresenta pelo menos uma deficiência relatada.
e que, infelizmente, esse mapa, há um mapa de cartografia do lado esquerdo, que colore em diferentes tons, indo do amarelo mais clarinho até o vermelho, os municípios que têm mais de 35,1% das pessoas da sua população como referida como pessoas com deficiência. E, infelizmente, o estado do Rio Grande do Norte, na Federação Brasileira, é o estado que tem o maior número de municípios com mais de 31,5% de sua população com deficiência. Então, não tem como uma instituição que abraça a missão, que escolhe o mandato social que a gente escolheu, não se dedicar, vamos dizer assim, a essa realidade. Na esquerda, vocês veem o mapa do Rio Grande do Norte, onde eu mostro Macaíba, e hoje, nosso raio de ação em relação às ações de saúde é muito focado na 7ª Regional de Saúde do Estado, que envolve 5 municípios: Natal, a capital, Parnamirim, São Gonçalo, Extremóis e Macaíba. Só que esses 5 municípios respondem por cerca de 40% da população do Estado. Então, realmente, é uma localização demográfica que permite atingir um número grande de pessoas, incluindo pessoas com deficiência. E é por isso que nós atuamos, como o Diniz já mencionou, com um centro especializado em reabilitação. Então, o Instituto está vinculado ao Ministério da Educação, mas também está vinculado ao Ministério da Saúde, no momento em que é um centro especializado em reabilitação que atende deficiência auditiva, física, intelectual e visual. E foi no planejamento desse centro de reabilitação, foi na estruturação das nossas linhas de cuidado, que hoje são 15 linhas de cuidado na saúde da pessoa com deficiência, que ficou muito patente para todos nós a necessidade da formação desse tipo de profissional no Sistema Único de Saúde, para o fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência. Então, nós hoje desenvolvemos um programa de residência multiprofissional no cuidado da saúde da pessoa com deficiência, que está atrelado ao nosso mestrado em neuroengenharia e que tem esse objetivo de formar essas pessoas para a atuação no contexto da saúde da pessoa com deficiência no SUS, né? A gente já está na 6ª turma da residência multiprofissional, com as profissões de fisioterapia, psicologia, serviço social, fonoaudiologia, mais recentemente terapia ocupacional, e a gente tem o desejo de, em muito pouco tempo, também incluir a educação física nesse contexto interprofissional de trabalho. E aí isso, pode passar o próximo, essa atuação na saúde da pessoa com deficiência fez do cuidado e do trabalho, da educação e do trabalho interprofissional uma necessidade, né? Porque, de verdade, é uma área que exige o cuidado multidisciplinar e exige o trabalho interprofissional. Então, hoje a gente é cenário de práticas para os alunos da UFRN e da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Nós recebemos alunos das escolas públicas, né? Para vocês terem uma ideia, são cerca de 600 alunos por ano de graduação e em torno de 120 residentes, incluindo residência médica e multiprofissional por ano. E aí essas pessoas, nós entendemos que é uma necessidade de que essa dimensão seja incluída na formação. Pode passar o próximo. E isso, entre outras coisas, a gente se deu ao trabalho, por exemplo, especificamente em relação à educação médica, de avaliar nos 300, essa é uma publicação de 2021, onde tínhamos 328 cursos de graduação de medicina que constavam no cadastro do EMEC. E aí nós, nessa fase de planejamento dessas ações, que a gente vai compartilhar algumas com vocês hoje, a gente quis saber quais eram os cursos de medicina do nosso país que incluíam a dimensão do cuidado da saúde da pessoa com deficiência em seus currículos, né? Nós fizemos uma busca em todos os documentos públicos desses cursos, incluindo os projetos pedagógicos, as ementas, os conteúdos programáticos, onde era possível acessar as disciplinas, acessando as disciplinas, metodologia, avaliação, enfim. Desse universo de 328 cursos, foi possível avaliar esses documentos todos de 171 cursos, dos quais 89 desses cursos incluíam
em seus projetos pedagógicos, cuidar da saúde da pessoa com deficiência, mesmo que fosse a transcrição, por exemplo, das diretrizes curriculares de 2014, que coloca isso com muita clareza. 80 desses cursos fazem isso nessa metodologia de pesquisa que a gente utilizou, e a gente classificou, categorizou os cursos em duas grandes categorias. A categoria 1 era aquela nos quais os cursos mencionavam isso no PPC, mas que não havia desdobramento disso nas disciplinas ou nos conteúdos. A gente não conseguia ter acesso sobre o que era ensinado, que conteúdos eram trabalhados com esses estudantes durante a graduação em medicina. E a categoria 2, onde, além da inclusão no projeto pedagógico, foi possível identificar componentes especificamente destinados à saúde da pessoa com deficiência nas disciplinas, nas ementas, nos conteúdos programáticos. E aí, para nossa tristeza, desse contingente de cursos pesquisados, apenas 9 tinham em suas disciplinas pistas, né? Informações que faziam a gente entender que os alunos eram treinados, expostos, enfim, vivenciavam o cuidado da saúde da pessoa com deficiência durante a formação. Um dado adicional, como a gente estava com todos os documentos abertos, foi pesquisar a quantidade de cursos que incluíam Libras em seus currículos, tanto na forma obrigatória quanto na forma optativa. E desse contingente aí, dos 171 cursos, 50 incluíam Libras dentro dos conteúdos trabalhados no currículo. Quando a gente vai analisar esses dados, e a gente, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso na discussão, Denise me orientou que a gente tem uma discussão no final, pode passar o próximo, a gente vai perceber que a grande maioria desses cursos, que está no que a gente chamou de classe 1, né, no subtotal de 80 cursos, a maioria deles são universidades públicas, 60% são universidades públicas, 31% foram abertos antes de 2014, mas a grande maioria, quase 70%, abertos depois de 2014. Quer dizer, cursos que já foram planejados, tendo as diretrizes curriculares nacionais de 2014 como uma referência para a construção de seus projetos pedagógicos, a construção de seus módulos, disciplinas, componentes curriculares. Na classe 2, nos cursos onde foi possível identificar, além da transcrição das diretrizes, componentes curriculares que trabalhassem em cuidar da saúde da pessoa com deficiência, a maioria também era público, né? Foram só 9 cursos, então 8 eram universidades públicas e uma era universidade privada, e obviamente quase 90% deles foram abertos depois de 2014. Então, de certa forma, ainda é incipiente, digamos assim, a inclusão desse cuidado na formação dos médicos no Brasil. E foi analisando esses dados, foi tendo contato com essa realidade, que a instituição tomou a decisão de que esse seria um cenário de práticas, um campo de estágio, um ambiente de formação que privilegiaria essa dimensão do cuidado na formação. Então, passamos a fazer isso, trabalhar isso, em todos os cursos de graduação que passavam com a gente, incluindo o curso de medicina, que a gente recebe no internato em pediatria 1 e no internato em tocoginecologia 2. E aí nasce, nesse contexto que nasce, pode passar o próximo, o acolher, né, que é uma das linhas de cuidado aqui. A gente tem a saúde materno-infantil como sendo uma área de atuação preciosa da instituição e a gente fundiu o cuidado perinatal para as pessoas com deficiência. Então, as 15 linhas de cuidado do Centro de Reabilitação, elas têm uma interseção com o cuidado perinatal, tanto na saúde sexual e reprodutiva, no planejamento familiar, no acompanhamento pré-natal dessas mulheres, e o acolher passou a ser cenário de prática para os nossos estudantes. E isso, obviamente, demandou interação com outros serviços, demandou busca de experiências exitosas, demandou oficinas com quem, à época, entendia mais do que a gente nisso, e demandou também uma estruturação institucional. Então, todo o plano de acessibilidade dos nossos edifícios foi revisto, rampa, piso tátil, batente, banheiros, salas de aula, consultórios que permitissem giro da cadeira de roda, planejamento desses ambientes com número de pessoas para que as pessoas com deficiência pudessem estar com os acompanhantes. E tem uma coisa que foi interessante para a gente,
na hora que o estudante passou a ser inserido isso, de entender como coisas simples da ambiência, como, digamos assim, equipamentos, como vocês veem aí nessa imagem, um elevador para colocar o paciente na maca, para que a gente não precise colocar o paciente no braço, ou o acompanhante colocar o paciente no braço, a balança para pesar a pessoa na própria cadeira de roda. Como essas coisas simples eram desconhecidas dos estudantes, como isso causava interesse, e muitas vezes a gente dizia, primeira vez que eu estou vendo isso, primeira vez que eu estou vendo esse tipo de balança, como é que usa esse aparelho para colocar a pessoa da cadeira de roda para a maca. E a gente entendeu que esse desafio também precisava incluir essas coisas. Uma dimensão, digamos assim, talvez eu possa chamar de atitudinal, mostrando para a família, para o usuário com deficiência e para o estudante, que se pensou nisso, né, que isso foi contemplado no planejamento do serviço, da acessibilidade a, por exemplo, o uso desses materiais simples. E pode passar o próximo, e uma das ajudas que nós tivemos, que foi de extrema importância, foi da professora Luísa Santos Moreira da Costa, da Universidade Federal Fluminense, que fez uma sequência, ela é autora desse livro, Inclusão no Curso Médico, Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência. Esse livro traz várias experiências exitosas na própria Universidade Federal Fluminense, mas também ao longo do mundo. A professora cita exemplos e a interação com a professora Luísa fez, por exemplo, a gente ter noção da importância do que ela chama no livro de etiqueta no cuidado da saúde da pessoa com deficiência. Coisas que a gente entendeu que precisavam fazer parte da formação. Contato visual direto com a pessoa. Vou dar alguns exemplos. Não pegar na cadeira de roda, primeiro perguntar se tem ajuda, como é que a gente auxilia uma pessoa cega a se locomover, como é que a gente busca comunicação alternativa, como é que a gente inclui a família nisso. E dos vários exemplos que a professora Luísa nos ajudou a entender, a gente incorporou muitos na prática diária, né? Um deles é o fato de ter pessoas com deficiência como professores, né? Tem uma máxima no cuidado da saúde da pessoa com deficiência que é nada sobre nós sem nós. E aí, tanto na residência quanto na graduação, a gente passou a ter vivências onde as pessoas com deficiência ministravam as atividades, coordenavam as atividades, falavam das suas necessidades de saúde, né? Em algumas vezes, por exemplo, trabalhavam as questões de acessibilidade, mostrando como manusear a cadeira de roda, como superar obstáculos com a cadeira de roda, fazendo as pessoas entenderem por que é que a legislação coloca que 5 milímetros é o tamanho de um batente que precisa ser respeitado nos serviços, porque acima dessa distância a dificuldade de transposição é enorme. Nós assumimos a responsabilidade de forma rotineira, expor a esses alunos a estratégias de simulação, como estratégia de garantir mais qualidade do cuidado, sem estar expondo a pessoa com deficiência, por exemplo, digamos assim, aos erros, não é, de condução ou os erros de cuidado. Uma coisa que tem sido muito transformadora é a inclusão dessas pessoas em formação, tanto na residência quanto na graduação, nas reuniões de pactuação dos projetos terapêuticos singulares, onde as metas são estabelecidas pelo indivíduo, né, a centralidade do usuário e a centralidade na família. Então, tem sido muito transformador perceber como a dimensão do que é importante para quem é merecedor do cuidado, de certa forma, na nossa atitude mais paternalista, na nossa atitude mais, digamos assim, eivada pela maldição do conhecimento, de a gente achar que sabe o que é bom para o outro, como isso provoca uma disrupção na forma desses alunos entenderem o cuidado. E hoje a gente não consegue mais pensar nas 15 linhas de cuidado sem a ferramenta do projeto terapêutico singular, sem a pactuação de metas a curto, médio e longo prazo com os usuários e com a família, e sem ter o estudante dentro disso. Para que ele entenda, por exemplo, que muitas das pessoas que vieram para a nossa clínica de lesão medular não tinham o objetivo de voltar a andar, não tinham o objetivo de usar um exoesqueleto ou de uma órtese ou uma prótese, uma tecnologia assistiva que lhes permitisse andar, mas gostariam muito de ter controle das funções eliminatórias. Controlar a micção e a defecação para ter mais participação social, por exemplo, né? Que isso era a necessidade número 1 da pessoa.
E muitas vezes isso não estava no radar do cuidador. Então, essas estratégias continuam sendo empregadas até hoje e já foram incorporadas, digamos assim, no DNA da instituição. E a partir daí, outras foram acontecendo. Então, quando eu falava das simulações, a gente passou, por exemplo, a fazer prova prática na residência, para que a gente pudesse acessar uma dimensão comportamental, atitudinal, que uma prova, uma avaliação de conhecimentos teóricos não seria permitida. E essas simulações passaram a fazer parte da formação. Então, vocês veem aí um exemplo de um cenário onde o profissional de saúde e informação precisa, digamos assim, atender uma pessoa com deficiência num ambiente que tem obstáculos. E como ele se porta diante disso? Que atitude de ajuda ele consegue desenvolver? Como que ele atende essa pessoa nesse contexto? Pode passar o próximo. Um outro exemplo de uma coisa que tem sido muito transformadora e muito bem avaliada pelos alunos é a ideia de como se ajuda uma pessoa cega. Nessa estação especificamente, que está aparecendo na foto, o aprendiz tem a missão de levar uma pessoa da recepção da instituição até o local de atendimento, sendo uma pessoa cega. E a gente aproveita esse momento para que essas dimensões atitudinais, por exemplo, sejam treinadas, né? Os alunos recebem feedback disso, os profissionais passam por esses mesmos treinamentos, porque a gente entendeu que isso também fazia parte da preceptoria, fazia parte da tutoria, fazia parte do aprendizado baseado pelo exemplo. Pode passar o próximo. Aí, numa estação, no mesmo cenário daquela estação, há dimensões que são pautadas na segurança do paciente, por exemplo. Então, existe, eu digo que não é suficiente ser, não ser capacitista, a semelhança de outras causas do nosso país, a gente precisa ser anticapacitista, né? Mas que também o profissional de saúde, imbuído do papel de cuidar, precisa estar atento à segurança do cuidado. Então, nessa estação, por exemplo, a pessoa cega, de forma que não havia feito isso antes, não tinha treinamento, resolve sair da consulta numa bicicleta e a gente avalia a atitude de ajuda, avalia como as pessoas lidam com isso e como elas fazem isso de forma respeitosa, entendendo que ela veio com, para vocês entenderem o contexto dessa estação, ela veio com um acompanhante, o acompanhante trouxe ela na bicicleta e agora o acompanhante não está mais e ela quer ir sozinha para casa na bicicleta, por exemplo. Essa estação foi muito emblemática porque ela disparou vários gatilhos em todos nós. Pode passar o próximo. Uma outra estação que a gente tem utilizado com muita frequência é da comunicação com essas pessoas, o cuidado centrado nessas pessoas. E, por exemplo, aí a pessoa tem que pontuar a privacidade. É uma pessoa com deficiência que está relatando uma situação que precisa de privacidade, é uma pessoa cega e entra uma pessoa na sala, né? E aí a gente avalia esse contexto, avalia a necessidade de garantir a privacidade, a atitude do estudante em relação a continuar ou não com a conversa, a solicitar expressamente que a pessoa saia da sala, comunicar ao usuário que entrou mais uma pessoa na sala, enfim. Coisas trouxe só esses 4 exemplos, mas ao longo desses anos, vários outros têm sido trabalhados muito úteis para isso. Na questão do capacitismo, por exemplo, a gente tem usado bastante as estações de rádio. A gente simula como se o cuidador, o aluno, estivesse sendo entrevistado num programa de rádio e os usuários mandam perguntas, todas que têm um viés capacitista, digamos assim, incluído nelas, e a gente observa e a gente trabalha como isso é desenvolvido pelo aluno no que diz respeito às habilidades de comunicação, de empatia e atitude anticapacitista do cuidado, né? Pode passar. E a gente, como o mote era ensino e pesquisa, a gente começou a pesquisar isso, né? Então, eu entendo que o mestrado profissional em ensino da saúde é o território ideal para que esse tipo de pesquisa aconteça, para que esse tipo de conhecimento científico seja produzido. E esse aí, Rogéria está aqui comigo, é mestranda, é discente do nosso programa de pós-graduação, e esses são dados preliminares do trabalho de Rogéria, por exemplo, onde os alunos depois são avaliados antes de passarem conosco e depois de concluírem os estágios aqui, concluírem os rodízios aqui,
expostos a essas experiências, ou de simulação, ou de atendimento real, ou de discussão de caso clínico. São várias estratégias, de vídeo a texto, mas várias estratégias são desenvolvidas com esse mesmo objetivo. E a gente teve a curiosidade de fazer a pergunta, né? Especificamente em relação ao trabalho de Rogéria, que diz respeito a como a gente ajuda o estudante de medicina a atender uma pessoa que não fala, né? No contexto do pré-natal, por exemplo. Vejam a diferença do antes e depois em relação a simplesmente conhecer ferramentas de comunicação alternativa. Então, esses dados ainda vão ser, esse caso de engenharia vai ser aumentado, a gente ainda vai ter, mas eu realmente estou fazendo spoiler do trabalho de Rogério, mas só para a gente dimensionar como durante a formação faz diferença nessa atividade específica. Os alunos são expostos a pranchas com imagens que ajudam a consulta do pré-natal. Pranchas para perguntar a menstruação, a movimentação do bebê, as queixas mais frequentes, para orientar a alimentação, orientar o exame físico, orientar que vai medir a barriga, orientar que vai fazer o toque vaginal, que vai fazer a ausculta do bebê. E vejam que, por o simples fato de participar de uma consulta de pré-natal, onde essa estratégia é utilizada, como isso impacta positivamente na formação dessas pessoas. Vai, por favor, para passar o próximo. Eu trouxe só... Oi? Posso trocar o microfone? O som agora. Isso. Agora está melhor? Excelente. Pronto. Pode passar o próximo, Wagner, por favor? Uma pergunta que nos surpreendeu, né? Surpreendeu em termos, porque a gente, no planejamento desse estudo, imaginava que esse comportamento de dados, né? A gente pergunta ao estudante, isso é uma escala de Likert que ele vai utilizar para marcar, eu me sinto seguro para atender uma pessoa com deficiência. E a grande maioria dos estudantes discorda totalmente dessa afirmação e se mostra inseguro para o cuidado da saúde da pessoa com deficiência. A literatura vai trazer para a gente vários outros exemplos disso, de profissionais de saúde, profissionais em serviços especializados, que compartilham esse mesmo sentimento, essa mesma sensação de não ser seguro, de não ter competência para atender as pessoas com deficiência nos seus diferentes contextos. Pode passar o próximo. Eu me sinto capaz de atender um paciente que não fala. Então vejam que realmente, com essa diferença do antes e depois, é muito importante. Mesmo depois, a gente ainda tem muitos estudantes, se sentindo incapazes de atender uma pessoa que não fala, né? Essa questão ela está sintetizada aí, mas ela foca especificamente na anamnese, na dificuldade de fazer a anamnese com a pessoa que não fala, se o cuidador não é habilitado em Libras, se o paciente não é habilitado em Libras, e se não tem um intérprete da família, por exemplo, acompanhando o atendimento. Então, tem uma dimensão da segurança do cuidado com essas pessoas que também precisa de mais luz, né? Na hora que a gente desconhece estratégias de comunicação alternativa para as perguntas mais rotineiras, por exemplo, nas portas de entrada de urgência e emergência, como no nosso caso aqui, uma competência básica que se espera de todos os egressos, que é uma consulta do pré-natal, como isso pode resultar na falta de efetividade e na falta de segurança do cuidado com essas pessoas. Pode passar. E aí, na dimensão da pesquisa especificamente, o que é que a gente começou a fazer? A gente começou a vincular os projetos de pesquisa às linhas de cuidado. Então, hoje a gente, de certa forma, tem quase 60%. Nós fazemos pesquisa transnacional, né, da bancada até aplicação em humanos, mas 60% dessas pesquisas, de alguma forma, estão associadas às linhas de cuidado, onde a gente tem a participação do estudante de graduação, do aluno de iniciação científica, do mestrando e do doutorando. A maioria na reabilitação física, como vocês veem, doença de Parkinson, epilepsia, microcefalia, reabilitação auditiva, autismo e no desenvolvimento de tecnologias assistivas. Então, é como se fosse um imperativo de uma instituição que tem o perfil de pesquisa que a gente tem, de responder a demandas da saúde da pessoa com deficiência para o fortalecimento dessa rede de cuidado e para a garantia de direito dessas pessoas. Pode passar o próximo. E isso passa por estratégias que precisam estar muito antenadas com a sociedade, desde a comunicação, né? Então, os alunos têm, em diferentes estágios da sua formação,
tem a meta, digamos assim, de traduzir o conhecimento do seu projeto de pesquisa para a sociedade, né? A gente chama de alô comunidade. E aí, isso também precisa ser treinado. As habilidades de comunicação nas ações de educação e saúde, exercício de liderança, gestão do trabalho em equipe. E aí, essas diferentes estratégias, elas ainda precisam ser fortalecidas, obviamente. Eu diria que a gente está no começo desse caminho, está na curva ascendente do caminho, mas elas já têm se mostrado exitosas. Pode passar? E aí, a educação baseada na comunidade requer que a gente fortaleça o papel do SUS como ordenador na formação em saúde. Então, a gente teve muita dificuldade de formar o nosso corpo de preceptores, a gente tem muita dificuldade de exercer a preceptoria especificamente no cuidado da saúde da pessoa com deficiência e tem muita dificuldade de fazer isso na educação médica especificamente. Então, a integração ensino, pesquisa e extensão em todas as ações, então, todo mundo que está sendo atendido está fazendo parte do protocolo de pesquisa de alguém, é uma ação de extensão que está acontecendo naquele momento, mas tem estudante de graduação e de pós-graduação junto participando disso, né? Digamos assim, é uma premissa institucional que a gente tem buscado respeitar muito fortemente. Pode passar o próximo? E aí uma coisa que nos deixou muito felizes, é porque essas estratégias todas, associadas à educação médica, foram reconhecidas no Prêmio Viver Sem Limites. Então, nós somos o centro de reabilitação mais novo, digamos assim, do nosso estado, mas ainda assim conseguimos em 2021 ser agraciados com esse prêmio que marcava o aniversário da Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência, e um dos destaques do prêmio é justamente a nossa atuação como escola para a formação do cuidado com a saúde da pessoa com deficiência no SUS. E uma ficha que caiu, diante da necessidade de alta qualificada, diante dessa percepção da diferença entre a pessoa com deficiência como uma pessoa doente e a pessoa com deficiência como uma pessoa diferente, são as estratégias do paradesporto. Então, a gente começou a trabalhar isso com os estudantes e na formação dessas pessoas como um critério para alta e conseguimos já o credenciamento como Comitê Paralímpico Brasileiro, pode passar o próximo. E isso tem sido também motivo de reconhecimento. Então, ano passado, a gente foi reconhecido com o selo SUS Aqui Se Ensina, e na categoria na qual a gente concorreu, era especificamente voltada para o ensino e para as ações de ensino, tanto da graduação, quanto a educação permanente em saúde, quanto pós-graduação, para o cuidado da saúde da pessoa com deficiência, para o fortalecimento dessa rede. Pode passar? E o paradesporto também está inserido nessa dimensão do anticapacitismo, né? Tem sido muito interessante perceber a percepção das famílias, a percepção dos profissionais de saúde, dos preceptores e, obviamente, dos estudantes que estão nesses cenários de prática, a transformação na vida dessas pessoas, dessas crianças e adultos, em relação ao paradesporto. A gente tem utilizado uma ferramenta aqui que avalia de 6 dimensões, a ferramenta da Organização Mundial de Saúde, chama RULDAS, que avalia a funcionalidade e avalia, digamos assim, as 6 dimensões da saúde da pessoa com deficiência, incluindo a participação social. E para a gente foi muito triste perceber que grande parte dos nossos pacientes com deficiência classificada como severa tem a deficiência classificada como severa por falta da participação social. Então, a gente é a menina dos olhos de agora, né? É a linha de cuidado mais nova, e a gente tem investido muito fortemente no paradesporto, pode passar. E os resultados já chegaram, né? Porque a gente tem a identificação desses problemas, isso é baseado na problematização, estratégias de educação permanente para profissionais de saúde que façam a educação física fazer parte das possibilidades de tratamento, né? Das metas do projeto terapêutico singular, da ideia de entender que é necessário a alta e é necessária a alta com outro nível de participação social e que as estratégias de ensino e pesquisa precisam remover barreiras atitudinais e ambientais para facilitar essa inclusão, né? Pode passar o próximo. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena compartilhar, Denise, é a indissociabilidade dessas 4 dimensões. Então, para que a gente possa fortalecer mesmo a educação médica no cuidado da saúde da pessoa com deficiência, é impossível fazer isso sem ser de forma intersetorial.
É impossível fazer isso sem ser interdisciplinarmente. É impossível fazer isso sem que o cuidado e o trabalho seja interprofissional, porque há uma interdependência muito grande. Não adianta a gente focar na reabilitação, não adianta a gente treinar o aluno na aplicação de botox para espasticidade, não adianta a gente treinar o aluno nas técnicas de urodinâmica, enfim. Se a gente não consegue fazer com que esse indivíduo participe da sociedade, que ele seja incluído, né? A gente viveu essa realidade com muita dificuldade no planejamento da linha de cuidado da reabilitação visual, onde a gente percebeu uma discrepância enorme da quantidade de crianças cegas atendidas nos serviços de saúde nesse nosso território para a quantidade de crianças matriculadas na educação, nas escolas de ensino fundamental desse mesmo território. Então, um dado que preocupa muito a gente é que 61% das pessoas com deficiência no nosso país não concluíram o ensino fundamental ou não são alfabetizadas. Então, só para que vocês tenham noção de como essa interdependência ela é, de verdade, um limitante, vamos dizer assim, do que a gente pensa como cuidado efetivo em saúde. Pode passar o próximo. E apesar de termos começado essa linha recentemente, já temos vários atletas aí promissores, né? João Gabriel, que aparece na parte superior aí, campeão brasileiro agora das Olimpíadas Escolares, é usuário nosso aqui desde a barriga da mãe. Então, diagnóstico feito aqui, a gente conhece esse menino antes dele nascer, né? E eu digo muito que ele personifica o que a gente chama de educação para a vida, né? Que é essa história de fazer com que as transformações sociais aconteçam mediadas pelas pessoas que educam e que são educadas por essa instituição. Pablo, nosso campeão aí de corrida, e brigando agora pelos índices das eliminatórias para ver se a gente ainda consegue na próxima Paralimpíada. Então, a gente tem se encantado com isso e entendendo que o aluno precisa vivenciar isso, precisa ver isso, porque isso desconstrói muitos preconceitos, desconstrói muitos tabus. Pode passar? Estamos longe da chegada, isso foi uma corrida que a gente fez especificamente com as crianças da linha de cuidado do autismo. E eu coloquei aí, para encerrar a apresentação, dizendo que o caminho, como eu já falei, está só começando. Mas nesse caminho que só começa, a gente já tem uma certeza. Inserir isso na educação das profissões da saúde e ter os médicos que a gente forma, não só os médicos, mas os profissionais de saúde que a gente forma, imbuídos dessa nova perspectiva de visão do cuidado da saúde para uma pessoa com deficiência, é um imperativo para a transformação social e para a inclusão verdadeira. A gente não inclui essas pessoas se a gente não começar a transformar a cabeça de quem cuida. Se a cabeça de quem cuida não entendê-las como capaz, não reconhecer que elas têm atividade sexual, não enxergá-las como doente, entender que elas têm possibilidades, entender que elas estão no centro do cuidado, que as metas são estabelecidas por elas, que elas sabem o que é bom para elas, né? E que a gente funciona como facilitador, como mediador do alcance desses objetivos todos, incluindo os objetivos educacionais. Eu agradeço, pode passar o próximo. Eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição agora para a discussão, preocupado aí com a hora, a gente teve perda de tempo aí com essas coisas da conectividade no começo, mas quero me colocar à disposição de todos e todas. Maravilha, Reginaldo, muito obrigado. Temos aqui já a Isabela Bistafa. Olá, pessoal, eu estou realizando um mestrado sobre esse tema. Ela pede seu contato. Acho que você mostrou aí por último, né? Ok, Isabela, reginaldo@isd.org.br. Você digita para mim aí, Norton, o e-mail, reginaldo@isd.org.br. A professora Lia Márcia, ela escreve: alegria em ouvir Reginaldo e aqui pensando nas ações de extensão relacionadas à inclusão, para que não sejam prescritoras e sim conscientizadoras. Como tem feito? O que orientam? Essas ações, primeiro que bom que Lia está aí, Lia é uma parceira e ela conhece essa instituição do seu nascedouro, de quando a gente estava começando as estratégias de preceptoria, a gente teve estratégia de preceptoria aqui com ela e com Denise, e essas ações de extensão estão muito focadas hoje, por incrível que pareça, nas famílias, né? Uma ficha que caiu, Lia,
é que como as famílias, ao mesmo tempo, podem limitar a participação social dessas pessoas. Então, são várias, desde a linha de cuidado do Parkinson, da lesão medular, da bexiga neurogênica, o entendimento das... A gente tem um perfil social de usuário que nem sempre tem acesso à cultura, enfim, a lazer, à arte e a outras estratégias de inclusão social, mas essas ações têm sido muito focadas na família, né, entendendo quais são as necessidades dessas pessoas e que a gente pode trabalhar isso em relação ao, digamos assim, a um ambiente domiciliar que seja estimulador, um ambiente domiciliar que seja promotor da autonomia, um ambiente domiciliar que de verdade permita a participação social das pessoas. Perfeito. A Denise Erdi, lá no YouTube, bem colocou. Na verdade, a inclusão é um objetivo educacional, lembrando, né? Sim, sim. Algo que eu sempre penso é, como eu me formei, eu não tinha essa formação. Então, eu aprendi com a vida, a atender um amputado, a atender um surdo, a atender um cego. E a empatia faz a gente ficar no lugar do outro e aí a gente ir aprendendo, né? Nós, professores. E os alunos têm uma experiência que a PUC de São Paulo faz, que é muito legal, que logo no início do curso leva os alunos para ir num lar de idosos, né? E ir na estratégia de saúde da família, no primeiro dia, né? Nos primeiros dias, já para dar esse choque de realidade, né? Para aqueles alunos que estão em dúvida se querem medicina ou não, eu dizer, é aqui que vocês vão ter que aprender a como viver, a como atuar com essas pessoas. Então, eu acho isso muito interessante, tanto para o aluno, né, aprender, como para o professor. Reginaldo, maravilhoso aqui com o tema, a gente só tem mais 1 minuto, e eu queria que você já falasse suas palavras finais, se tiver alguma pergunta. A professora a Jaqueline Guerreiro fala, excelente alegria em participar dessa web palestra. A professora Denise fala que Reginaldo, que não pode faltar nas diretrizes curriculares nacionais na medicina para formar médicos com a competência de inclusão em todas as suas responsabilidades. Eu acho que é uma pergunta, né? É uma pergunta. O que não pode faltar nas diretrizes curriculares nacionais para a medicina para formar médicos com competência de inclusão em todas as suas responsabilidades? Eu acho que o desenvolvimento dessas competências tem que acontecer de forma transversal. E todas os ciclos de vida, ou se o currículo é baseado em ciclos de vida, ou se é baseado em áreas, se é baseado em módulos, mas de entender que o perfil epidemiológico da nossa sociedade não nos permite mais formar um médico ou um profissional de saúde das outras profissões que não tenha vivenciado isso durante a sua formação. Então, coisas muito práticas, como exame físico, anamnese, comunicação assistiva, como a gente falou, a etiqueta no cuidado com essas pessoas, de como você tratar, de como você se portar perante essas pessoas, isso eu acho que precisa estar explicitamente colocado nas diretrizes. Naquele levantamento que a gente fez, Denise, a gente percebeu que muitos projetos simplesmente transcrevem, Ctrl+C, Ctrl+V, transcrevem o fragmento que inclui a expressão saúde da pessoa com deficiência nos seus currículos, mas que efetivamente estratégias educacionais especificamente destinadas para isso não são identificadas. Então, acho que na saúde da criança, na saúde do adolescente, na saúde da mulher, na saúde do adulto, na saúde do idoso, a gente precisa fazer com que o cuidado com a pessoa com deficiência seja mais efetivo. Maravilha. O professor Jorge Guedes lembra, aqui que eu coloquei, né, que muito bom ver esse seu entusiasmo e me preocupa ver que as atitudes básicas de prevenção das deficiências não estão sendo valorizadas também nas escolas. Reginaldo, já faça os seus agradecimentos finais, as suas palavras finais, já agradeço. E convido a todos, porque o próprio Jorge Guedes vai estar conosco no mês que vem, né, em agosto, falando sobre inteligência artificial na educação médica.
Jorge tem razão, e esse perfil do Rio Grande do Norte, por exemplo, que eu comentei com vocês, ele é muito motivado pela violência no trânsito e pela violência interpessoal. Então, é uma coisa para a gente pensar, na formação médica. Denise, as palavras finais são de agradecimento realmente pelo espaço, pela parceria, né, pela valorização tanto do SIG quanto da ABEM sobre esse tema, e dizer que isso só funciona em rede, como eu falei, né? E outras experiências que venham a se somar, esses contatos, as possibilidades de interação que fortaleçam essa rede. A gente só fortalece a rede de cuidado da saúde da pessoa com deficiência se a gente fortalecer a formação para isso. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, agradeço a oportunidade ao mestrado e vamos produzir mais para fazer a mensagem chegar a um número muito maior de pessoas. Obrigado, um abraço. Boa semana, bom São João a todos. Obrigado. Um abraço. Já pode parar a gravação na ABEM. Obrigado. Wagner, já pode parar.